Graça e paz. Gostaria de ler com os irmãos Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a sua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Meus amados irmãos, eu estava meditando esse versículo da palavra do Senhor em Gênesis 7, versículo 1. Eu achei muito interessante esta palavra. Quero que os irmãos prestem atenção que Deus, em meio àquela geração corrompida, cheia de violência, cheia de pecado, o Senhor Deus viu justo Noé. Trazendo para nossos dias de hoje, também não é diferente, porque Jesus mesmo disse em Mateus 24, versículo 37, o Senhor Jesus nos diz: é como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o próprio Jesus, ele citou como nos dias de Noé, assim também será na vinda. Será a sua volta. O Senhor Jesus, ele vai voltar em meio a uma geração corrompida, como nos dias de Noé. Noé, ele vivia numa geração corrompida, uma geração cheia de pecado. Mas ali o Senhor Deus viu justo Noé. Assim também nos nossos dias, o Senhor Deus, o seu olho está como chama de fogo, ele está contemplando o justo aqui nesta terra. O Senhor está contemplando aqueles que se comportam como Noé, aqueles que se comportam como Enoque. Enoque andava com Deus. Noé era justo, temente e andava com Deus. Assim também somos nós os escolhidos do Senhor, que vai ser arrebatado. O Senhor Deus, ele tem olhado para a sua noiva. Os seus olhos estão contemplando o justo aqui na terra. Em meio a esta geração corrompida, cheia de violência, em meio a essa geração, o homossexualismo, em meio a esta geração idólatra, em meio a essa geração cheia de pecado, o pecado tem se multiplicado, a violência tem multiplicado nessa terra. Meus amados, Jesus ele comparou, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Meus amados, Noé andava com Deus. Noé vivia no meio de uma geração corrompida, cheia de pecado. Mas ali estava o justo, temente ao Senhor. É como nesses dias estamos vivendo em uma das piores gerações, meus amados. Mas temos que ser justo, temos que andar como Noé andou, como Enoque andou. Temos que mostrar a diferença para o mundo, que o mundo olha em nós e vê o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Meus amados, Jesus está voltando. Jesus está vindo aí. De acordo com o texto bíblico, Noé teria vivido 950 anos. Tinha 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Com a idade de 600 anos, enfrentou o dilúvio e ainda viveu mais 3 séculos e meio, o que significa que poderia ter falecido nos dias de Abraão, já na 10ª geração de seus descendentes. Então, meu amado,
Noé, ele poderia ter falecido na época de Abraão, mas não, Deus não permitiu ele ter falecido na época de Abraão. Por quê? Porque Deus, ele tinha um plano na vida de Noé. Por isso Deus não permitiu. Então, meu amado, eu deixo esta palavra para vocês, que vocês venham meditar nesta palavra, para que vocês venham ouvir e prestar atenção nesta palavra, porque Deus, ele fala conosco. O Senhor Deus, ele avisa. O Senhor Deus, ele não deixou de avisar para Noé. Ele não deixou. Ele avisou. O Senhor, ele não faz as coisas sem nos avisar. Ele nos avisa. O Senhor, ele avisou para Noé que ia chover, que ia vir o dilúvio. O Senhor, ele avisou. Porque naquela época, meus amados, não chovia do céu para baixo. Naquela época de Noé, o Senhor Deus permitia a água vir até a superfície da terra. Então ali a terra molhava e o homem cultivava a terra e plantava semente. Então, meus amados, quando Deus avisou para Noé construir aquela arca, todos começaram a rir e zombar de Noé. Por que eles não acreditavam? Porque nunca chovia do céu para baixo. Sempre o Senhor Deus molhava a terra de baixo para cima. Então, para eles, Noé era doido, Noé era louco. É como hoje, meus amados. Hoje também, nós, os Maranata, que estamos pregando o arrebatamento, pregando que Jesus está voltando, nós somos loucos, nós somos doidos, somos chamados de loucos, somos chamados de doido, porque eles não acreditam. Eles chegam até a ponto de falar: desde quando eu entendo por gente, vocês falam que Jesus vai voltar. E até hoje Jesus não voltou. Mas Jesus voltará. Jesus vem. Assim como Noé disse que ia chover, ia vir o dilúvio, e as pessoas não deu crédito. Assim também será o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. Ele vem, porque Jesus prometeu que vai voltar. E vai buscar sua noiva escolhida. E as pessoas não dão crédito. As pessoas não querem ouvir. Mas eles não vai ter desculpa. Eles não vai ter desculpa. Porque os maranatas estão avisando. Os pregadores estão falando. Não tem ninguém mais inocente da palavra do Senhor. Eu estava ouvindo o pastor Meno Cálice da Chamada da Meia-Noite, e naquela mensagem ele falava que toda família tem um servo de Deus. Então todos já conhecem o Evangelho, todos já ouviram falar de Jesus, através dos meios de comunicação. Todos têm ouvido. Então isso não vai ser desculpa de ninguém, de não ter ouvido a mensagem. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. Em Mateus 24, versículo 37 e 38, o próprio Jesus disse a respeito de Noé. O próprio Jesus, ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, meus amados, é como hoje. Hoje casa, se dão em casamento. Hoje é comida, bebida,
tudo o que acontecia na época de Noé acontece hoje. Para falar a verdade, esta geração que estamos vivendo, ela está sendo uma das piores gerações que estamos vivendo. Meus amados, somente a volta de Jesus para nos livrar, para nos tirar deste mundo de engano, deste mundo perverso, deste mundo contaminado. Esta terra está contaminada com o pecado. O pecado está afetando a natureza. O pecado afetou as crianças de uma tal forma, meus amados. Hoje, meus amados, crianças mal acaba de nascer e já está sendo contaminada pelo pecado. Tem crianças de 1 aninho, 2, às vezes você fica passado de ver o que essas crianças estão provocando e fazendo. O pecado afetou até os frutos, afetou a natureza, o pecado afetou tudo. O pecado afetou as igrejas de uma tal forma que só Deus para ter misericórdia. O pecado afetou os animais, o pecado afetou as plantações, o pecado afetou a natureza de uma tal forma que só Deus para ter misericórdia. Então, meus amados, temos que vigiar, temos que ser como Noé, temos que ser como Elias, temos que pegar exemplo de Noé, de Enoque, temos que pegar exemplo dos profetas da Bíblia, do Antigo Testamento. Eles deu exemplo para nós, o Novo Testamento também. Quantos servos de Deus ali que deixou exemplo para nós. Então, meus amados, esta palavra eu a deixo para vocês meditar. Fica firme, firme com Jesus. Jesus está voltando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.